Boa Nova é uma obra extraordinária psicografada por Chico Xavier, ditada pelo espírito de Humberto de Campos, que nos transporta aos tempos de Jesus através de narrativas tocantes e reveladoras. O livro nos apresenta uma perspectiva única dos acontecimentos que marcaram o início do cristianismo, revelando detalhes profundos e emocionantes sobre a passagem do Cristo pela Terra. Neste vídeo, mergulharemos no primeiro capítulo desta obra inspiradora, que nos mostra como o amor e a sabedoria divina prepararam o cenário para a chegada de Jesus. Em meio ao poder e glória do Império Romano, sob o governo de Augusto, uma força maior e mais sublime se manifestava, anunciando uma nova era para a humanidade. Prepare-se para uma jornada espiritual que vai tocar seu coração e transformar sua compreensão sobre o verdadeiro significado da Boa Nova trazida por Jesus. Uma história que, mesmo após 2000 anos, continua tão atual e necessária quanto no primeiro dia em que foi anunciada. Imagine um dos maiores mistérios da história. Os historiadores romanos observavam, fascinados, os impressionantes contrastes da era de Augusto. Como poderia um império tão grandioso ser governado por um homem tão improvável? Caio Júlio César Otávio chegou ao poder através de uma sequência surpreendente de acontecimentos favoráveis. Os mais poderosos da antiga república duvidavam de seu sucesso. Afinal, ele havia se aliado aos próprios assassinos de seu pai adotivo para combater Antônio. Tudo indicava seu fracasso. Mas o destino tinha outros planos. Primeiro veio o triunvirato e, logo depois, a inesperada derrota de Antônio no Oriente abriu-lhe novos caminhos. Era como se uma força misteriosa guiasse os acontecimentos. Em pouco tempo, todas as legiões romanas se entregavam voluntariamente ao comando daquele jovem, filho do imperador assassinado. Uma nova era começava sob a liderança daquele governante enérgico e generoso. O vasto império, tocado por forças inexplicáveis, finalmente descansava numa paz profunda após séculos de guerras devastadoras. Por todo o império erguiam-se templos e monumentos magníficos. Uma paz duradoura irradiava de Roma até suas mais distantes províncias, trazendo alegria até para o povo mais sofrido. A cidade dos Césares transbordava de artistas e nobres realizadores. Em cada esquina, respirava-se um ar de segurança, enquanto novas leis traziam educação e justiça. Porém, o admirável imperador carregava um surpreendente segredo. Era um homem franzino e doente. Os escritores da época descrevem as manchas que cobriam sua pele, transformando-se em feridas dolorosas. Otávio nunca teve boa saúde. Suas pernas viviam enfaixadas e seu peito precisava ser protegido do frio que lhe causava constantes resfriados. Era apenas o começo das provações de Augusto. O homem que regenerou os costumes, restaurou as tradições familiares e reorganizou o maior império do mundo enfrentava uma dor ainda mais profunda. Teve que humilhar seus mais íntimos sentimentos de pai soberano ao banir sua única filha para a ilha de Pandatária, devido a seus escandalosos comportamentos na corte. Mais tarde, o mesmo destino aguardava sua neta. Como se não bastasse, descobriu que sua amada esposa, nos bastidores do palácio, conspirava para envenenar seus descendentes diretos. Seu coração de pai e marido sangrava em silêncio. Mas eis o paradoxo que intrigava a todos. Apesar de suas tragédias pessoais, seu nome batizou aquele século extraordinário. Sob seu governo, Roma alcançou uma estabilidade e alegria jamais vistas. A cidade eterna nunca reunirá tantas mentes brilhantes. Era a época de Virgílio, Horácio, Ovídio, Salústio, Tito Livio e Mecenas, verdadeiros favoritos dos deuses. Em cada canto do império erguiam-se obras magníficas em mármore, jardins deslumbrantes floresciam, palácios e templos majestosos surgiam. A inteligência era valorizada, e leis justas criavam uma paz sem igual. Até os carros de guerra descansavam, esquecidos, enquanto a própria deusa Vitória parecia ter abandonado sua sede de sangue. O próprio Augusto, presidindo as grandes festas populares com o coração pesado de aflições íntimas, se surpreendia com aquela inexplicável onda de harmonia que envolvia seu povo. Em um desses momentos, do alto de sua tribuna dourada, chorou de emoção ao ouvir os versos imortais de Horácio. Ó sol fecundo, que com teu carro brilhante, abres e fechas o dia, que surge sempre novo e sempre igual, que nunca possas ver algo maior do que Roma.
Os historiadores, porém, ainda não haviam percebido o verdadeiro significado daquela época extraordinária. O século de Augusto era, na verdade, o prelúdio do Evangelho, a Era da Boa Nova. Não perceberam que durante seu reinado, a esfera do Cristo se aproximava da terra, envolvendo o mundo numa vibração profunda de amor e beleza. Roma já não atraía os espíritos guerreiros como Alexandre ou Aníbal, mas sim aquelas almas sublimes que, vestidas de pescadores humildes, serviriam de base aos eternos ensinamentos do Cordeiro. Silenciosamente, chegavam ao planeta os espíritos que preparariam a vinda do Senhor e aqueles que se tornariam seus seguidores imortais. Era este o segredo por trás daquela misteriosa paz. O povo, sem compreender, sentia instintivamente que estava no limiar de uma transformação celestial. O sublime emissário estava prestes a chegar, e suas lições de verdade e luz se espalhariam pelo mundo como uma chuva de bênçãos reconfortantes. Era o século da Boa Nova, a festa do noivado que Jesus mencionaria em seus ensinamentos. Desta celebração dos corações nasceria o mais belo roteiro para a harmonia entre os homens, o Evangelho, o livro mais vivo e formoso do mundo. Uma mensagem eterna do céu para os viajantes da terra, um mapa das elevadas altitudes espirituais, um guia seguro no caminho, um manual do amor, da coragem e da alegria sem fim. E para que estas características sagradas permanecessem vivas entre os homens, Jesus orientou seus apóstolos a iniciarem seu glorioso testamento com os hinos e perfumes da natureza, uma estrela maravilhosa guiando reis e pastores à humilde manjedoura, onde as primeiras notas de seu cântico de amor foram entoadas, e o terminassem com a visão luminosa da humanidade futura, abençoada pela redenção. Por isso o Evangelho de Jesus, livro do amor e da alegria, começa com a noite gloriosa do Natal e termina com a profunda visão de Jerusalém libertada, revelada a João nas profecias divinas do Apocalipse.